Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal Marcelo Martins, sempre trazendo para você todas as últimas notícias e informações de primeira mão para você. E hoje falando sobre o sepultamento, sobre o velório de Lázaro Barbosa. O ML libera, mas a família não busca o corpo de Lázaro. Eles têm um prazo para retirada do cadáver de 30 dias. Após esse período, o Lázaro Barbosa poderá ser enterrado como indigente em uma cova comum. Até o fim da tarde dessa terça-feira, dia 29, a família de Lázaro Barbosa, de 32 anos, que ficou conhecida aí como esse serial killer no Distrito Federal, não tinha comparecido ao Instituto Médico Legal ML de Goiânia para retirar o corpo. O criminoso foi morto na manhã da segunda-feira, dia 28, após ser atingido por 38 tiros dos 125 tiros dos policiais. Então, o prazo para a retirada do corpo é de 30 dias, após o qual Lázaro poderá ser enterrado como indigente em uma cova comum. Familiares, no entanto, ainda assustados com a repercussão do caso, estariam esperando alguns dias para evitar possível reação dos moradores durante o sepultamento. O ML funciona de forma ininterrupta e o corpo pode ser retirado, inclusive, durante a noite. E a expectativa é de que o cadáver seja levado para o sepultamento em Edilândia, bairro rural de Cocolzinho de Goiás, aonde será sepultado juntamente com o irmão de Lázaro. Uma tia do falecido, a Zilda Maria de Souza, disse que a mãe de Lázaro gostaria de realizar o velório e sepultamento em Barra dos Mendes, no interior da Bahia, onde ele nasceu e onde ainda mora a maior parte da sua vida. No entanto, a família não tem recursos para o translado e, segundo a tia, muitos familiares não irão ao velório em Goiás por medo de serem linchados pela população ou por parentes das vítimas. A polícia continua na investigação se Lázaro recebe ajuda durante a fuga. Após a morte de Lázaro, as investigações prosseguem para apurar se ele recebeu ajuda durante a fuga e também se ele foi o mesmo autor de outros crimes atribuídos ao serial killer. E de acordo com o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rondinei Miranda, foram colhidas amostras de DNA do criminoso morto para comparar com as amostras coletadas das supostas vítimas dele. Ainda se apura se a origem dos R$ 4.400 encontrado com ele. Existe também a suspeita de que alguns crimes de Lázaro possam ter sido encomendados. Ainda não se sabe a motivação. Por exemplo, para o massacre da família em Vidal no dia 9, e em Ceilândia, o suspeito invadiu a casa e matou o empresário Cláudio Vidal, os dois filhos, o Gustavo e Carlos Eduardo, e a esposa do empresário e mãe dos garotos, Cleonice Marques, de 43 anos, que foi sequestrada e encontrada morta 3 dias depois. Dias antes, Lázaro matou um caseiro em Cocolzinho com o modus operandi de uma execução. Ele invadiu a propriedade encapuzado e com colete de prova de balas, cometeu o crime e fugiu sem levar nada. A Delegacia Regional da Polícia Civil de Águas Lindas de Goiás aguarda a chegada do laudo da perícia realizada no ML para abrir um inquérito sobre a morte de Lázaro. O laudo, que fica pronto em 10 dias, deve apontar quantos tiros atingiram o corpo, os órgãos atingidos e a direção tomada pelos projéteis. E a investigação deve apontar também se houve excesso dos policiais, como eventuais disparos contra o cadáver. O inquérito será acompanhado pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Cocolzinho de Goiás retorna em clima pacato. No cenário de caçada a Lázaro, uma área de 60 quilômetros entre Cocolzinho e Águas Lindas de Goiás, o clima de pacato volta a reinar nesta terça-feira. As barreiras das polícias rodoviárias federal, a PRF, na BR-070, que liga as duas cidades, foram retiradas. No distrito de Girassol e Cocolzinho de Goiás,
as tropas de polícias Goiânia, que fizeram um cerco a Lázaro, já deixaram o povoado e a vida da população volta ao normal. Moradores que tinham abandonado chácaras, sítios, com medo, do serial killer, começaram a voltar para cuidar dos animais e também das plantações. E conforme a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, Lázaro será investigado por mais de 30 crimes cometidos em Goiás, Bahia e também no Distrito Federal. Ele havia sido preso 2 vezes e nas 2 conseguiu fugir da prisão. E durante a casata, o criminoso invadiu propriedades rurais, fez 3 pessoas reféns, baleou 4, entre elas o policial militar. Ele já havia sido condenado por homicídio no estado da Bahia. Também era procurado por roubo, estupro e por porte ilegal de arma. E entre os investigados por suposta ajuda ao criminoso e está também o fazendeiro, o Elmi Caetano Evangelista, de 74 anos, preso na quinta-feira, dia 24, e a defesa dele disse que Elmi nega nessa acusação. Então, há mais atualizações para você sobre o velório e o sepultamento de lá, nós vamos fazer de primeira mão. Não aconteceu o velório devido a família não buscar o corpo de Lázaro, e eles têm aí um prazo de 30 dias para buscar o corpo de Lázaro para ser sepultado e também enterrado ou velado, beleza? Então até o nosso próximo vídeo, que Deus abençoe.